Quem assiste séries de época como A Era Dourada e Downton Abbey conhece bem essa imagem das criadas de vestido preto, avental e touca branca. Mas será que elas também se vestiam assim aqui no Brasil? Nesse vídeo nós vamos falar sobre os trajes das trabalhadoras domésticas aqui no Brasil da Belle Époque e como quase 4 séculos de escravidão influenciaram e muito essas roupas. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, o serviço doméstico era o setor da economia que mais empregava mulheres na Europa e nos Estados Unidos. No norte global, o serviço doméstico absorvia uma quantidade enorme de mão de obra formada por meninas de famílias pobres, vindas do interior, que precisavam trabalhar para ajudar no sustento das famílias. Mesmo com o apagamento das suas identidades e uma vigilância cerrada dos patrões sobre as criadas, o serviço doméstico ainda oferecia condições de trabalho melhores que as das fábricas e garantia até uma certa independência financeira para essas mulheres. Mas quando a gente fala de Brasil no mesmo período, no que se convencionou chamar de Belle Époque, as nuances do trabalho doméstico são muito mais complexas em função de uma coisa: a escravidão de pessoas negras, que aqui no nosso Brasil foi garantida por lei até maio de 1888. E apesar de a abolição assegurar a liberdade do ponto de vista jurídico, ela não foi pensada em nenhum momento para corrigir as consequências de 388 anos de escravidão. Sem nenhum tipo de política pública que procurasse integrar os ex-escravizados à sociedade, o que se seguiu foi um cenário de miséria e criminalização da população negra. Com a abolição, um número muito grande de pessoas recém-libertas se estabeleceram nas cidades, procurando fugir das regiões rurais onde poderiam ser reescravizadas. E não, você não ouviu errado. Reescravização era uma realidade. Existem vários registros da época de fazendas que continuaram mantendo seus trabalhadores negros escravizados mesmo depois da promulgação da Lei Áurea. Fora as famílias que fizeram acordos com seus antigos escravizados, permitindo que eles permanecessem nas suas antigas casas, trabalhando sem salário, em troca de casa e de comida. Existe ainda hoje um debate intenso para determinar o que veio primeiro, se foi o racismo ou a escravização dos povos africanos pelos europeus. Mas uma coisa inegável é que as duas coisas andaram lado a lado. Aqui no Brasil existia um discurso muito paternalista em relação aos escravizados. Eles eram praticamente da família e muitas vezes tratados como crianças rebeldes que precisavam ser disciplinadas, e os castigos físicos e até a própria condição de escravizado seriam, em última instância, para o bem deles. Um tipo de missão quase humanitária que os brancos assumiam de salvar os negros da sua, entre muitas aspas, selvageria. Mas ao mesmo tempo, em especial no século XIX, esse indivíduo negro era visto como uma ameaça à sociedade, pois ele seria preguiçoso, com tendências à criminalidade, agressivo, promíscuo e com uma capacidade intelectual menor do que a das pessoas brancas. Nessa visão completamente distorcida e escrota de mundo, pessoas negras serviam apenas para os trabalhos inferiores, já que não possuiriam intelecto para outra coisa. Então nem valeria a pena dar acesso à educação e a melhores condições de vida para eles. Enquanto a escravidão existia, pessoas negras eram mantidas sob controle pelos seus senhores, através das leis e de todo tipo de violência. Mas com a abolição, esses mecanismos de controle se desfizeram, e as mucamas, cozinheiras e amas de leite, antes escravizadas, se tornaram trabalhadoras livres e assalariadas. Essa é uma situação completamente diferente do que a gente vê na Europa na mesma época, onde já havia uma tradição de trabalho assalariado que vinha de muitos séculos antes. E toda aquela hierarquia dos criados de uma casa, divididos entre funções e tempo de serviço, e com uniformes que refletiam essas posições, bom, isso era uma coisa que mal e mal se difundiria no Brasil depois da Primeira Guerra Mundial. Então, para descobrir exatamente o que as trabalhadoras domésticas brasileiras da Belle Époque vestiam, eu precisava, em primeiro lugar, descobrir pelo menos um pouquinho do que era esse Brasil da Belle Époque,
até para conseguir trazer alguns possíveis exemplos visuais dessas roupas para vocês. Inspiradas naquilo que já estava rolando nas capitais europeias, as cidades brasileiras estavam se modernizando. Modernizar aqui significava deixar para trás os sinais da época colonial e até do período monárquico. Também significava derrubar casarios e sobrados antigos, construir praças, alargar e iluminar ruas, canalizar córregos e criar leis sobre a disposição do lixo urbano, por exemplo. De outro lado, também significava a expulsão de famílias pobres que residiam perto das praças e dos locais centrais, empurrando essas pessoas cada vez mais para a periferia e para os morros ao redor das cidades. Tudo isso era feito com uma desculpa científica. Em nome da higiene, era preciso manter o ar limpo e circulando. E as casinhas amontoadas e sem nenhuma estrutura eram uma ameaça à saúde pública. Só que esse pensamento não ficava restrito a questões físicas, como a relação entre as águas paradas e a proliferação de doenças. Relacionava-se higiene com moralidade. E muitos autores influentes da época publicaram livros direcionados às mulheres de classe média para que elas aprendessem a aplicar os princípios da tal ciência higiênica dentro das suas casas. Alguns desses livros incluíam conselhos que hoje são de conhecimento geral, como a necessidade de arejar as casas, de consumir água limpa, de dar um destino correto ao lixo doméstico e aos dejetos, uma preocupação mais sanitária mesmo. Já outros eram voltados especificamente para as questões essenciais de economia doméstica, como quais ferramentas e equipamentos ter na cozinha, como organizar as compras do mês e conservar os alimentos e como lidar com a criadagem. Em ambos os tipos, havia um discurso muito claro de que a higiene física e simbólica do lar eram responsabilidade da mulher e que cabia a ela implementar os princípios morais corretos na organização e limpeza da casa, mas também no seu comportamento diário e na educação dos filhos, em especial das filhas. Aqui no Brasil se repetia um movimento que já estava rolando na Europa desde o começo do século XIX. A valorização do espaço doméstico e da família burguesa como uma oposição aos vícios morais e à decadência da sociedade industrial. Mas cá em terras brasileiras, esse discurso assumiu também contornos raciais, enfatizando quantos hábitos antigos de entregar os filhos às amas de leite negras e de permitir a livre convivência de crianças brancas da família com os filhos dos escravizados eram prejudiciais. Na visão da época, era preciso não só moralizar, mas também embranquecer as casas, num sentido literal de segregação racial, mas também num sentido simbólico que se traduzia em importar os hábitos da burguesia branca europeia. Um dos manuais que eu consultei para essa pesquisa foi O Livro das Noivas, da Júlia Lopes de Almeida, publicado na década de 1890. E apesar de ter sido uma escritora muito importante para sua geração, ela carregava todos os preconceitos da sua época, inclusive a ideia de que as trabalhadoras domésticas, especialmente por serem negras, eram uma ameaça à higiene do lar e precisavam ser domesticadas, porque esse era o sentido exato do discurso dela. Que as criadas domésticas precisavam ser vigiadas constantemente, que levavam doenças e degradação moral para as casas onde trabalhavam, que espalhavam fofoca dos patrões pela cidade, que roubavam, que desvirtuavam as moças e seduziam os rapazes da família. Elas eram inimigas, mas um mal necessário à mulher burguesa. Só faltou ela dizer que o problema de tudo é que a escravidão tinha sido abolida. Outro manual que eu consultei, O Lar Doméstico, de 1902, é um pouquinho menos explícito no seu racismo, embora ainda seja classista pra um caramba. Tem um capítulo chamado A Arte de Educar a Criada, que já começa reclamando que estava difícil de arrumar boas empregadas porque elas eram vaidosas, presunçosas, preguiçosas e com tendência ao socialismo. E como eu resolvi focar na década de 1900, até porque só de pensar em ler aquele livro das noivas da Júlia Lopes de Almeida de Noiva chega a me dar uma coisa ruim aqui dentro, sabe? Eu vou seguir usando O Lar Doméstico como fonte principal daqui pra frente. Uma coisa que eu achei interessante em O Lar Doméstico é como o autor enfatiza que, apesar da necessidade de manter a disciplina e uma certa vigilância sobre as criadas, que a dona da casa deveria tratá-las com cortesia, fornecer um quarto decente, roupas de cama limpas, comida de boa qualidade e cuidados quando elas adoecessem. Porque é importante lembrar que esse modelo de serviço doméstico envolvia necessariamente que a trabalhadora morasse na casa dos patrões, com moradia, roupas de cama, alimentação e uniformes sendo de responsabilidade dos patrões.
Trabalhar em casa de família significava morar numa casa que não era sua para servir uma família completamente estranha. De acordo com a autora, era justamente o fato de que muitas patroas eram insuportáveis, cruéis e impossíveis de agradar que fazia com que as criadas trocassem de emprego com muita frequência e praticassem pequenos furtos de coisas irrisórias, como manteiga e doces. Ela chega inclusive a falar sobre a prática de dar aumento de salário anualmente, como fazer a negociação das folgas e até como presentear essa criada no Natal. Em Natal, dar-lhe um presente correspondente a 1 mês e meio de ordenado. Um vestido de lã com todos os aviamentos e mais um objeto de real utilidade. Um chapéu de sol grande e sólido ou uma dúzia de lenços, de meias, etc. Nunca lhe dê vestidos velhos de certo preço, mas já rasgados e desbotados. Isso é excessivamente pernicioso porque estes objetos excitam nas criadas o gosto pelo luxo, o que não raras vezes as conduz ao abismo moral. E esse é um conselho bem distante do que era a prática na Europa, onde até a rainha Vitória presenteava seus criados mais fiéis com roupas usadas por ela, mas que reforçava uma preocupação que existia desde os tempos da colônia, que as pessoas pudessem se vestir acima de sua condição social. Traduzindo, que gente negra usasse as mesmas roupas que as pessoas brancas. Preocupação esta que aqui ganha um verniz moralizante. Não era mais apenas sobre demarcar espaços sociais, mas sobre zelar pelo bem-estar moral da sua criada, o que se refletiria na imagem pública da família. A patroa, sendo uma mulher de posição social superior, deveria incutir valores elevados e de bem nas suas criadas. É justamente com esse tipo de argumento que a autora do livro estimula as patroas não só a fiscalizarem a higiene da casa, mas a higiene corporal das suas criadas. A criada deve levantar-se no inverno às 6 horas, no verão às 5:30. Acenda o fogo, passe o pano de aniagem sobre o fogão, põe a chaleira com água limpa no seu lugar e volte ao quarto para banhar o rosto e pentear-se. Causam-me arrepios de repugnância estas borralheiras rotas e sujas que nunca lavam o corpo com sabão e somente penteiam o cabelo quando vão à missa, isto é, uma única vez por semana. Só que a gente precisa lembrar aqui que esse hábito de lavar o corpo com sabão uma vez só na semana não significa que fosse a prática cotidiana de fato, mas sim como a autora do livro enxergava essas mulheres pobres. Afinal de contas, o papel aceita tudo, né? Depois de falar sobre limpeza, asseio pessoal, é que ela finalmente vai chegar na parte das roupas. Acostumai-a a usar de calçado leve e de um colete muito pouco apertado, para dar ao busto a decência e a dignidade perfeitamente compatível com um vestido de riscado. E aqui a gente tem ouro puro com 3 informações que são extremamente valiosas. Usar de calçado leve traz para nós o abandono dos tamancos de madeira ou de couro com cortiça, que eram muito usados por trabalhadores livres e comerciantes do século XIX. O colete muito pouco apertado é um espartilho, minha gente. Os anúncios em jornais e as revistas femininas da época usam os 2 termos, colete e espartilho. Sim, eles são a mesma peça. Você está vendo aí na tela um anúncio desses publicado na revista A Estação, do Rio de Janeiro, em 1895. E não dá para ter certeza se a modista era realmente francesa, porque usar um nome francês podia ser só uma estratégia para criar autoridade junto ao público. Por último, ela fala em vestido de riscado, e foi aqui, meus amores, que a porca da costura histórica torceu o seu rabinho. Como uma boa fã de jornais históricos, eu fui para a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e joguei vestido de riscado na busca, na esperança de ter algum resultado em revistas femininas. Ou até anúncios de lojas que me permitissem ter uma ideia do quanto um vestido desses ou o tecido dele custava. Só que a pesquisa retornou outros resultados para mim. Nos jornais do século XIX, anúncios de procura por escravizados fugidos são muito frequentes. Nesses anúncios, descreviam-se características físicas importantes, mas também o que o escravizado estava vestindo no momento da fuga. E roupas descritas como feitas de riscado aparecem com bastante frequência, como nesse anúncio publicado no Diário Novo do Rio de Janeiro, em novembro de 1842. E a descrição é bem específica. Vestido de riscado cor de café, com listas amarelas já velho e o cós do vestido de chita cor-de-rosa. E embora riscado apareça em descrições de tecidos de seda, de lã e de algodão fino em revistas de moda dos anos 1900, a expressão vestido de riscado sempre aparece relacionada com pessoas pobres. Como o caso de Maria da Glória Santos, empregada na casa de um tal Coronel Rodrigues, que desapareceu em 1903 usando um vestido de riscado azul.
Maria da Glória era negra e aos 12 anos já trabalhava em casa de família. A autora de O Lar Doméstico não faz distinção das cores desse vestido de riscado, mas a julgar pelo conselho do presente de Natal, possivelmente ele era feito de lã. E, gente, não se apavorem com a lã. Existem tecidos de lã que são específicos para o calor. O problema é que aqui no Brasil, nos dias de hoje, a única lã que a gente tem acesso é a tal da lã acrílica, e que ela é basicamente feita de plástico, então não tem como a criatura não cozinhar dentro do negócio. Mas não significa que a lã lá do século XIX fosse igual à que a gente tem hoje. Como o livro fala especificamente sobre cores e tons de aventais, mas não diz nada sobre as cores dos vestidos, isso pode ser interpretado como um sinal de que cores específicas na roupa não eram tão importantes. Pelo menos não como o preto era nas casas da Europa e dos Estados Unidos. Mas a autora fala sobre ensinar a criada a fazer o asseio, ou seja, a limpeza desses vestidos. E é nesse ponto que ela me dá o que eu considero que pode ser uma pista importante sobre o tom de cor que era usado nessas roupas. Ela menciona a prática de escovar a barra dos vestidos para limpar, o que, por uma questão de lógica, funciona muito melhor em tecidos escuros. Que também tem uma vantagem muito prática que é registrada ao longo dos séculos. Roupas escuras demoram mais a mostrar manchas e a ficar com a aparência de sujas. Só que mesmo depois disso, a gente ainda tem a pergunta de um conto de réis, que é qual era a forma ou o feitio desse vestido. Em 1902, quando o livro foi publicado, as roupas femininas já não eram mais feitas em uma única peça. Elas eram compostas por uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de baixo era necessariamente uma saia, mais longa ou mais curta, dependendo da ocasião, com pregas nas costas e a frente ajustada com pences. A cintura era bem marcada, com cintos e faixas de tecido. A parte de cima variava bastante. Existiam os corpetes, que podiam ser mais ou menos decotados, com ou sem mangas, dependendo da ocasião e do horário do dia. Mas nesse período já estavam em moda as camisas. Algumas eram abotoadas na frente, como as masculinas, e às vezes combinadas com gravatas. Já outras eram abotoadas nas costas e ricamente decoradas com rendas e bordados. Por cima disso, casacos de alfaiataria, boleros e cardigãs fechavam o conjunto. Lendo as revistas de moda que circulavam nas grandes cidades brasileiras da Belle Époque, nós podemos ver como sim, a moda europeia era usada aqui no Brasil e como os materiais eram adaptados às diferentes condições climáticas. Só que nessas revistas a gente também nota uma coisa. Os trajes são referidos como vestidos, apesar de serem formados por peças independentes. É o mesmo termo que a autora de O Lar Doméstico usa para se referir tanto às roupas da patroa quanto às roupas das criadas. No caso das criadas, eu acredito que ela possa sim estar se referindo a um conjunto de peças coordenadas que, quando usadas juntas, passam a aparência de serem uma peça única. Exatamente como esse conjunto do final dos anos 1900, que foi vendido num leilão nos Estados Unidos. Eu vejo como um conjunto desses, sem as decorações e com uma saia um pouco mais sequinha, poderia ser usada por uma criada. Mas, por outro lado, mesmo na Europa, ainda temos registros de mulheres trabalhadoras em 1900 usando vestidos no estilo Mother Hubbard, que é uma peça inteira, abotoada na frente e marcada na cintura com um cinto do próprio tecido. No fim das contas, nós temos pouquíssimos elementos palpáveis para nos apoiar, porque o que restou da vida dessas mulheres foram vestígios muito, mas muito sutis mesmo. Ao contrário das mulheres ricas, que têm seus trajes bem representados na arte e nas coleções de museus. Descobrir os trajes dessas trabalhadoras anônimas é muito mais difícil e exige que a gente olhe para uma centena de fontes diferentes em busca de pequenas pistas. Mas vocês já me conhecem e a essa altura vocês já suspeitam do que está por vir. Vamos recriar os trajes de uma trabalhadora doméstica brasileira dos anos 1900. Mas a gente vai estender esse papo e continuar ele no próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Todas as referências dessa pesquisa você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, mas membros e apoiadores do canal têm acesso direto à minha pasta com todos os arquivos e imagens e moldes que serão usados no projeto. Agora eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.